Esse aqui é o review para você enviar para o seu amigo que não acredita, que ainda não bota fé nas máquinas de cortar cabelo da China. Essa que vai surpreender. E aí, pessoal? De boa? Bora para mais um vídeo e esse tão esperado. Você já sabe qual que é pelo título do vídeo. Se você ainda não me conhece, eu sou o Adri, barbeiro aqui em Portugal e criador da formação Barbeiro Premium e... bora pra mais um. E é assim, o pessoal vai perguntar: mas e a Jeep? por que você não trouxe a Jeep? Se eu tivesse trago a Jeep, você ia estar perguntando: por que você não trouxe a VGR? Então, tá na mão, olha isso aqui. VGR 001. Vocês pediram tanto, né? Essa aqui é a Jeep. Eu tive que trazer uma. Sinceramente, eu acabei trazendo essa pela questão de ser um pouco mais barato que a Jeep. E é exatamente a mesma máquina. Então, eu sei que trazendo essa ou a Jeep, vocês depois iam querer comprar mais em conta, então já trouxe essa. Ela já promete 7.000 RPM a 9.000, né? Porque ela é regulável. O que mais? Vamos ver o que ela tem. Acompanha base de carregamento, os pentes do pente meio até o pente 10. Pô, cara, ela fala que precisa de 3 horas para carga completa e promete 4 horas de uso, mais de 4 horas, 260 minutos. Vamos tirar da caixa, né? Vamos ver como é que é isso aqui. A caixa é muito grande, é difícil tirar junto com você, mas vamos lá. Olha só, olha isso. Pô, caramba, o manual deles, não é não, ainda tem outro. Mas olha que massa aqui, esse cartão, explicando como você faz a manutenção. É tipo um manual no formato de cartão. Gostei, hein, VGR? Parabéns. Ainda tem o manual aqui que depois a gente vai ver. A gente já vai conferir, né? Olha só, velho, kitzão completo. Pente meio ao 8, é um pente, digamos que premium, ele tem a trava aqui que deve encaixar bem, mas não é de metal. Já vamos ver tudo nos mínimos detalhes, base de carregamento, escovinha de limpeza, o óleo que tá vazado aqui não vem, porque eles falaram que não tá podendo enviar, mas vamos pro que realmente interessa. Ó, e como eu tô abrindo a caixa agora, você vai ver primeiro que eu, se liga só. Tan, 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 tan. Eu não tô conseguindo ver se é bonito ou não, né? Olha só. Já vê a lâmina zona fade reta, bruta, plana aqui do meu lado. Caramba, diferenciada, hein? Diferenciada. Vamos ver ela trabalhando. Tá, pô. Já vem nos 9.000 RPM. Eu vou diminuir isso aqui, ó. O Ayrton Alexander vai morrer por causa do bip. Ele chora, né, por causa dos bip. Tem um outro botão aqui que é uma luz. Tem uma lanterna. A máquina tem uma lanterna, velho. Será que é pra clarear na hora que tá trabalhando? Não é possível. Que é pra clarear na hora que tá fazendo degradê. Eu não boto fé nisso, não. É mesmo? E dá pra ligar só ela, ó. Cara, não acredito nisso. Filho da mãe que pensou nisso. Olha só. Aí, além disso, como eu disse, ó, o RPM se aumenta aqui, rodando. Cara, é muito forte. Ela diminui de 100 em 100 RPM. É assim, é muito interessante isso, entendeu? Se é necessário, sinceramente, a questão da velocidade é relativo. Mas o que é interessante é um formato ergonômico, a máquina tem um formato totalmente diferente. Vamos ouvir a alavanca? Não sei se é clique ou não. Caramba, é sim. Caramba, e é 5 estágios, 4 cliques. A alavanca é tipo aquela alavanca com a catraca interna, tipo da Made Show. Tem um local aqui para apoiar o dedo aqui também. É assim, ela faz o bip mesmo desligada? Não, agora parou. A lâmina interna é uma lâmina de cerâmica igual da Made Show também. O corpo da máquina tá uma construção diferenciada, sabe? Tá muito interessante. Type-C aqui embaixo, tem os 2 pontos para encaixar a base de carregamento. Cara, tô curioso. Quero experimentar isso aqui na prática, hein? Essa lâmina zona fade aqui, vamos ver se não vai machucar. Mas tá diferenciada. Bora ver então tudo que acompanha na prática. Vamos lá. Hora de pesar a 001. Antes, vou pesar a Cyborg, que é uma máquina da gama que está na minha bancada e por ser toda de metal tem um peso acima do comum, que tem 434 gramas. E a VGR 001, que tem uma parte do corpo em metal ou tem plástico, tem 342 gramas. Hora da gente medir o RPM e ver se a VGR entrega tudo que promete. Lembrando que ela promete 7.000 na velocidade mais fraca e 9.000 na mais forte. E ela tem um bip aqui, né, que você já vai ver novamente. Então vamos lá. Ó, 6.944.
Cara, bateu 7.000. Porra, bateu 7.000. Vou aumentar para mais 500. Cara, bateu. Passou 7.600. 7.590 bateu. Bora pra 8.000. Mano, passou, velho. 8.236. Então, 8.500. 8.800, velho. Bora pros 9.000. Vixe Maria. 9.286 RPM. É, meus amigos. Não é por nada não, viu? Mas entregou mais que o prometido em praticamente todas as velocidades. Que é isso, hein, VGR? Brabíssima, brabíssima. Vamos medir agora os decibéis dela, né? Em 7.000 RPM. 69, que é muito baixo, é muito bom, muito bacana. Vamos para os 9.000. ...74, que é bem aceitável por 9.000 RPM, viu? Ó, primeira vez que eu vou utilizar a máquina aqui. Eu vou fazer um teste primeiro, o Clipper Overcomb em 7.000 RPM, só pra gente fazer um teste. O cabelo do Marco é bem forte, então é bacana assim pra testar. Vou testar no Clipper Overcomb e, pô, a precisão, olha só, em 7.000, cara, sinceramente, é o que eu já falo aqui muitas vezes, nem precisa mais que isso, sabe? Mais de 6, 7.000 na máquina. E ela ainda tem essa vantagem de aumentar até mais de 9.000 RPM, como você viu aí. Então, pô, tá mais que suficiente, tá super tranquilo mesmo. Já vou fazer o clipper aqui atrás, ó, vou aumentar para 9.000, cara, 9.000 chega a ser um absurdo. Tipo, sei lá, parece que não tem necessidade mesmo de ser tão forte assim. É muito forte, 9.000 é demais. De ergonomia até o momento, é bem diferente de tudo que eu tenho utilizado, né? Ela tem uma boa parte do corpo em metal, então vou até reduzir aqui. Eu acho que a questão de reduzir acaba sendo útil, porque assim a bateria vai durar mais. Eu acho que é uma das vantagens. Mas uma coisa que eu tô curioso é a questão do LED aqui, para fazer o degradê que ela tem. Vou testar a lâmina, para ver se não tá machucando, tá ok. Vou fazer já a marcação do zero. Nossa, só dela cortando, já dá para ouvir o quanto é preciso. Eu vou deixar o microfone perto. A pegada nela, assim, a ergonomia, tem um lugar aqui para colocar o dedo. Tá sendo confortável, é a primeira vez que eu estou utilizando ela mesmo. E vou aumentar o RPM agora aqui no zero. A lâmina fade até o momento não entrou assim no cubículo, sabe? Não incomodou, tá ok. Normalmente depois que eu faço essa marcação do zero, eu já volto com a máquina de acabamento e tal. Só que para testar logo, enquanto eu já estou trabalhando com ela, que eu quero fazer uma coisa que é, eu vou ligar essa lanterna que ela tem, ó, liguei a lanterna, e agora eu vou começar a fazer o degradê para ver. Cara, realmente o LED vai onde a gente tá trabalhando, velho. Que engraçado, viu? Cara, é assim, ninguém... Ó, desliguei, vou ligar de novo. Ninguém nunca tinha feito isso, ninguém nunca tinha pensado nisso, mas pra te falar a verdade, me parece que vai ser bem útil, sabe? Me parece que vai ser bem útil isso aqui. Então, ó, o zero da lâmina fade aqui tá bem bacana. Até o momento, assim, cara, só ponto positivo. A qualidade de construção parece ser muito boa. A precisão da máquina tá sensacional, então parabéns pra VGR, viu? Eu ia falar JRL porque a construção parece ser da mesma fábrica da JRL, da Made Show, viu? A alavanca também funcionando super bem, então até o momento já me ganhou, viu? Até o momento a máquina já mostrou pra que veio mesmo. Tá bem acima do que eu esperava, sinceramente não esperava muito. Tem uma observação aqui que é o pente meio, tá escrito pente 1. Mas é um pente meio, então tem que ter atenção às medidas. Ó, agora eu tô com o pente meio aqui, vou aumentar a rotação. Pente meio alto normalmente nem é um pente que corta tão bem. Se eu colocar um pente meio aqui, ó, vou pegar o pente meio. Ó, tô colocando o pente 1, que na verdade fala que é o pente 2, mas é o pente 1. Aí o pente 1 já corta bem melhor do que o pente meio. Isso de qualquer máquina mesmo. Cara, tá sensacional, viu?
Considerações finais VGR 001. Então vamos daquele jeito, passando pela pontuação passo a passo, depois a gente chega no resumão geral, você não perde por esperar. A VGR promete 7.000 RPM na velocidade mais baixa e 9.000 na mais alta. E cara, como você viu, em cada nível que eu medi, ela bateu, ela superou o prometido. Então 10 por RPM, 342 gramas, vou dar 8 pro peso. Bateria de 4.600 mAh, que promete mais de 5 horas de uso na velocidade mais baixa, e para a bateria eu vou dar um 10. 69 decibéis na potência mais baixa e 74 na mais alta. Para os decibéis eu vou dar um 8. Precisão, o quanto o conjunto de lâminas está cortando bem. Cara, essa DLC de proteção e essa cerâmica de corte, 9 para precisão. Ergonomia, totalmente diferente, né? Uma máquina que veio com um design bem fora da curva, bem diferente do que a gente tem visto. E para ergonomia eu vou dar um 8. Antes de falar o preço dela, vamos falar dos pontos positivos primeiro. Primeiro ponto positivo dessa máquina, com certeza, é a potência dela. Depois, o kit premium que acompanha essa máquina é mais um ponto positivo. Desde os pentes que acompanham do pente meio ao 8, baixo carregamento, escovinha de limpeza, era para ter vindo óleo, mas não veio, mas mesmo assim é um kit muito completo. A base de carregamento, que tem sido quase indispensável nos kits completos hoje em dia, é um ponto positivo dela com certeza, assim como a bateria de 4.600 mAh. A precisão dessa lâmina fade em DLC, junto com a lâmina de corte de cerâmica, até para mim que não sou fã de lâmina fade, isso aqui é um ponto positivo. Como eu falei dos pentes que acompanham do pente meio ao pente 8, e esse pente premium, cara, é mais um ponto positivo dessa máquina. A qualidade na construção dessa máquina aqui, sabe, cada componente, desde a alavanca até a construção mesmo, é mais um ponto positivo dela. E é claro que eu não poderia esquecer de citar a questão de diminuir ou aumentar a velocidade. Ah, Adri, mas é útil? Cara, é sim, porque se você diminui, você tem mais bateria. Se você vê que é um cabelo mais forte e tem necessidade, você aumenta aqui o RPM e realmente faz uma diferença. E ainda como extra, essa lanterna aqui que já eu vou falar mais. Pontos negativos, porque nem tudo são flores. Primeira questão é que os pentes vêm com a numeração que eles inventaram do nada. Eu acho que eles pensaram assim, vamos numera aí do 1 ao 10 e tá bom. Pô, VGR, aí vacilou, hein? Eles colocaram que o pente meio, como eu falei antes, é o pente 1. E depois o pente 1 é o pente 2. Então, tipo, isso, até pra gente que já tem experiência, acaba confundindo. Porque você olha e tá escrito pente 2. E você fala, pô, mas esse não é o 2. Será que é 1,5 ou é 1? No começo confunde. Claro que depois se acostuma, mas eu acho que foi um grande vacilo deles ter numerado dessa forma. Por isso que vem do pente 1 ao 10, mas na verdade é do pente meio ao 8. Então já fica essa observação se você comprar essa máquina. Mais uma observação negativa, e é para isso que eu tô aqui, para trazer o máximo de informação para você. Então por isso, já te peço para deixar o like aqui nesse vídeo, já se inscrever se você ainda não foi inscrito no canal. Eu vejo que muita gente que assiste aqui, que acompanha o canal, ainda não é inscrito. Então se inscreve, ativa o sininho para sempre que sair vídeo novo, e sai toda semana, o YouTube te avisar. Demorou? Então, como eu tava falando, outro ponto negativo que eu notei é que a máquina tem esse local aqui para você colocar o dedo indicador, cara, que é bastante útil, acaba sendo bastante prático, se tornando, tipo, bem ergonômica a máquina. Só que aqui na frente, onde o dedão fica, não tem um espaço muito bacana. O espaço que tem é entre o botão de ligar a luz e a roda aqui de aumentar a velocidade, entendeu? Então, é um espaço muito curto que acaba que você tá aqui trabalhando. E às vezes o que acontecia? Eu ligava a lanterna sem querer. Então aconteceu isso. Às vezes eu tô cortando aqui, tipo, e qualquer pressão que eu faço, eu ligava ou desligava a lanterna sem querer. Então fica essa observação. Eu acho que com o tempo você acaba pressionando no local certo e talvez deixe de acontecer. Mas, cara, teria espaço, né? Tranquilo para descer meio centímetro aqui, ó, esse botão, e já resolveria. Mas e aí, Adri, será que merece o selo Adri de qualidade mesmo com esse ponto negativo? Ô, Guilherme, solta o selo Adri de qualidade aí, porque, cara, a VGR acertou, viu? Vou te falar. Vamos falar mais sobre isso agora no resumo geral, antes de falar dos preços. Vamos passar por cada ponto aqui mais uma vez. RPM, cara, você viu aí? Ela incrivelmente
passou do prometido em todos os níveis. No 7.000, no 7.500, no 8.000, no 8.500, no 9.000. Cara, tá um absurdo, sabe? A potência dessa máquina, eu fiz corte em cabelo bem cheio, bem forte, pra fazer um taper, pra fazer um degradê no geral, assim, cara, tá incrível. Tá monstruosa. Tanto a lâmina quanto a força que a máquina entrega, vou falar pra vocês, viu? Isso aqui tá de outro nível mesmo. Agora sobre o peso, até que a gente entende, né, que tem mais de 300 gramas pelo fato do corpo ser em metal e também pela bateria ter mais de 4.000 mAh, tem 4.600, cara, é basicamente o dobro da maioria das máquinas, entendeu? Então a gente acaba entendendo que ela tem esse peso. Tá sendo um pouco acima do que a gente tem visto ultimamente, mas sinceramente nada demais. O ruído dela, né, os decibéis aí como bateu de 69 a 74 na mais forte, cara, super aceitável esse ruído aqui, ó, tá no 9.000, super aceitável pela potência que ela entrega. Se eu jogar lá pro 7.000, cara, tá ótimo, tá muito bacana mesmo, sabe? É uma máquina ainda bem silenciosa comparada a outras aí que entregam esse mesmo RPM. Batendo mais uma vez na tecla da bateria, cara, 4.600 mAh, eu já fiz alguns cortes com ela depois de ter carregado e em 7.000 RPM ela ainda tá prometendo 248 minutos. Cara, eu acho que hoje eu já fiz 3 cortes com ela e ela ainda tá prometendo mais de 4 horas de uso, sabe? É fora do comum, pô. Ainda, essa base de carregamento, por mais que ela seja leve, eu não sou fã de base leve, a máquina entra e sai com facilidade. E uma coisa que eles fizeram que foi muito inteligente é que ela tem esses pinos que eu acabei mostrando aí antes, lá nos takes, nos detalhes, que você só coloca, sabe? Tipo, não tem que encaixar, você só coloca e já tá carregando. Foi genial, a base tá muito interessante. Como eu falei, até na prática, a precisão dessa máquina, dessa lâmina fade aqui, super fina, porém de qualidade, e ainda essa lâmina de cerâmica aqui, basicamente a lâmina da JRL, da Made Show, com certeza, mesma lâmina, tá um absurdo. Precisão mesmo assim, ó, tá incrível. Pra quem é fã de lâmina fade, essa aqui tá um prato cheio mesmo. A ergonomia é diferente do que a gente tem visto, mas acaba ainda sendo uma máquina bastante ergonômica, com ergonomia bem interessante. A alavanca também tá interessante, sabe? Então, eu acho que acertaram, por mais que apostaram num design totalmente inovador, que chama muita atenção, acabaram ainda acertando na ergonomia, viu? Por mais que tenha essa questão que eu falei que às vezes liga o LED sem querer, cara, esse LED, eu vou te falar, que ainda me surpreendeu, porque ele realmente vai no ponto que a gente tá fazendo o degradê. Claro que às vezes te confunde um pouco, porque você tá trabalhando com a máquina, e o LED vai subindo e descendo, né? Como é óbvio. Mas ainda é útil. Vou te falar que ainda ajuda. Tipo, claro, não trabalhei com ela um mês direto pra falar, porra, não consigo mais, só quero trabalhar com isso agora. Não foi assim, né? Mas eu achei bem interessante trabalhar usando isso aqui. Não sei se vou continuar, mas achei interessante. E o bip, esse ruído, vai ter gente reclamando? Vai, e aí é de cada um. Se você é muito sensível na questão da audição, talvez não seja a máquina pra você. Mas eu acho que é muita frescura não gostar disso aqui. Se vem, não me incomoda, sabe? Não é uma coisa que eu vou ficar igual um DJ rodando isso aqui o tempo todo. Pra mim tá super aceitável, tranquilo. Até achei inovador, achei interessante. E agora vamos ao preço. Cara, ela tá por R$417, lá direto pelo site pelo link da VGR que eu vou deixar aqui na descrição. O que é um preço excelente, eu acho que muito interessante pelo que a máquina entrega, pelo kit premium. Lembrando que não tô aqui para vender máquina, não tô aqui para fazer propaganda, a VGR não me deu a máquina, eu tive que comprar, mas eu acho que era um preço muito aceitável. Só que, infelizmente, no Brasil esses impostos acabam com todo mundo. Hoje, para comprar no link lá do AliExpress, você paga quase o preço da máquina de imposto. Então a máquina que sairia R$417 com imposto tá 800. Então, pô, é complicado, hein, velho? O imposto no Brasil é complicado. Então, tipo assim, 800 vale a pena, Adri? Cara, aí é com você. Eu acho que pela qualidade que ela entrega, ela tá muito acima. Assim, ó, a China tá surpreendendo mais uma vez, viu? Tipo, tão muito à frente, né, pô? Qual que é a outra máquina de marca que tá entregando o que essa máquina entrega? Pouquíssimas ou nenhuma, sabe? Pela bateria, pela questão do RPM, a qualidade das lâminas, a qualidade da construção, o LED, sabe? Tá muito à frente. Mas, infelizmente, no Brasil tem essa questão dos impostos super altíssimos. Em Portugal, ela tá cerca de 70, 80
euros. Vou deixar o link aqui na descrição. É interessante. Eu acho que é uma máquina interessante, mas como eu disse, já tem tantas máquinas no mercado, cara, é muito difícil escolher uma máquina. Igual eu disse, não tô aqui para vender, só para trazer um conteúdo de relevância para você. E agora eu quero saber, o que você achou? Ah, Adri, mas e a Jeep? Cara, é a mesma máquina. Se eu trouxesse a Jeep, você ia falar para me trazer essa. Se eu trouxer essa, você vai pedir para trazer a Jeep, que eu sei. Mas o que você achou? Vale ou não vale o que ela promete? Vale ou não vale o preço dela? Comenta aqui o que você achou e qual máquina que você quer ver aqui no canal. Eu tô sempre te ouvindo, tô sempre lendo seus comentários e trazendo o melhor aqui pra você. Então deixa seu feedback aqui de que você achou, o que você quer ver e logo a gente se vê. Logo tem mais vídeo, logo tem mais conteúdo. Tamo junto, Deus abençoe. Só vamos, deixa mais um aqui pra você assistir, hein? Mais um brabo.